Eu sou Paula Gandolfi, advogada especialista em licitações públicas. Eu e a Joyce preparamos esse curso para você. Neste módulo, nós falaremos sobre o sistema de registro de preços, os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, sobre contagem de prazo nas licitações e também os benefícios para micro e pequenas empresas. Sistema de registro de preços. O sistema de registro de preços é um procedimento que pode ser adotado em uma licitação. Como já vimos anteriormente, as classificações de licitações são modalidades, concorrência, tomada de preços, convite, leilão, concurso e pregão, e também tipos, menor preço, melhor técnica, técnica e preço, e também procedimento, dividido em comum e sistema de registro de preços. Toda licitação, necessariamente, empregará uma das opções de cada uma dessas classificações, ou seja, deve ter uma modalidade, um tipo e uma forma de procedimento. O sistema de registro de preços pode ser adotado para realizar licitações das modalidades concorrência e pregão, tanto eletrônico quanto presencial. No procedimento comum, como nós já vimos, ao final da licitação ocorre a homologação e, por fim, a assinatura do contrato. O vencedor, portanto, assina um único instrumento, seja um contrato ou um instrumento substituto, cumprindo o período ali contratado ou entregando apenas os bens ali requisitados. Já no sistema de registro de preços, funciona de forma diferente. Ao final da licitação, a empresa vencedora assina uma ata de registro de preços, a qual mantém os valores ofertados da licitante pelo prazo de até 12 meses, período em que o órgão ele pode requisitar os serviços ou produtos quantas vezes forem necessárias. Legislação do sistema de registro de preços. Primeiramente, precisamos entender que o sistema de registro de preços é um procedimento que pode ser utilizado nas licitações das modalidades pregão e concorrência. Portanto, a legislação aplicável ao sistema de registro de preços, o SRP, é aquela qual pertence à modalidade da licitação. O registro de preços encontra-se previsto na Lei 8.666, que determina no artigo 15, inciso 2º, que sempre que possível o sistema de registro de preços deve ser adotado. Artigo 15. As compras, sempre que possível, deverão, inciso 2º, ser processadas através do sistema de registro de preços. Na Lei do Pregão, que é a Lei 10.520 de 2002, também está previsto o sistema de registro de preços. Artigo 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços previsto no artigo 15 da Lei 8.666 de 93, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico. Além da Lei de Licitações e da Lei do Pregão, o SRP também possui uma norma própria, o Decreto 7.892 de 2013, que regulamenta as licitações federais. Estados e municípios podem ter sua legislação própria, mas as regras são sempre muito semelhantes. O referido decreto ele traz a regulamentação do sistema do registro de preços e a sua forma de processamento, ou seja, como é que será realizado o sistema de registro de preços. Esse decreto do registro de preços ele sofreu algumas alterações efetuadas pelo Decreto 9.488 de 2018, que trouxe algumas inovações e conceitos que auxiliaram na prática do sistema de registro de preços. Cabimento do sistema de registro de preços. Para conceituar esse sistema de registro de preços, vamos utilizar a definição encontrada no próprio Decreto 7.892 de 2013, lá no parágrafo 2º, inciso 1º. Sistema de registro de preços é o conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para contratações futuras. Assim, o sistema de registro de preços é uma licitação utilizada para que, ao final, seja realizado um registro formal dos preços ofertados, para que a administração possa requisitar o produto ou o serviço durante a validade da ata. Quanto ao cabimento desse procedimento, prevê o artigo 3º do decreto. O sistema de registro de preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
Primeiro, quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes. 2. Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa. 3. Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo. Ou 4. Quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração. Bom, de forma resumida, nós podemos dizer que o sistema de registro de preços, então, ele é utilizado quando o órgão precisa adquirir um produto ou contratar um serviço de forma frequente, mas ele não sabe prever exatamente quanto ele vai precisar ao longo desses 12 meses. E também quando entender melhor esse recebimento de forma parcelada ou quando for mais vantajosa a contratação de serviços por tarefa executada. Outra opção seria nos casos de mais de um órgão necessitar do mesmo produto ou serviço, de forma que eles podem realizar uma única licitação para otimizar o tempo e os custos. Vamos ver alguns exemplos. Uma prefeitura ela precisa comprar material de expediente, como por exemplo, folha de papel A4. Porém, ela não sabe exatamente quanta folha de papel A4, quanto material será necessário ao longo de um ano. Então, o órgão fica entre duas alternativas, ou ficava entre duas alternativas. Comprar pouca quantidade desse material e depois precisar realizar uma nova licitação para adquirir o mesmo material novamente, gastando com um novo procedimento, ou então comprar uma grande quantidade e ficar obrigado a armazenar esse material. Também existe a hipótese de o órgão até conhecer a quantidade necessária ao longo do ano, contudo, talvez ele não possua espaço físico para armazenar tais materiais de expediente. Nesse cenário, a gente pode então perceber a importância do sistema de registro de preços. O órgão ele faz uma estimativa da quantidade da aquisição, prepara um edital com base nessa estimativa e ao final a empresa vencedora ela assina a ata de registro de preços, se comprometendo a manter esse preço ofertado por aquele produto ou serviço pelo período de duração da ata de registro de preços. Esse órgão, então, ele pode comprar quantas vezes forem necessárias desta mesma empresa pelo mesmo valor, sem precisar sempre ficar realizando uma nova licitação. Cada aquisição, conforme a gente viu no artigo 2º do Decreto 7.892, se trata de uma aquisição individual. Portanto, é importante lembrar que uma ata é uma previsão de compras, um registro de preços ofertados e não um contrato. A ata de registro de preços ela não gera expectativa de direito para a empresa, sendo que o órgão ele não está obrigado a comprar aquela quantidade estimada ou sequer fazer qualquer compra. É importante lembrar também que o órgão costuma realizar essas aquisições de forma fracionada, ou seja, em parcelas, requisitando a entrega dos produtos ou a execução de serviços em parcelas menores do que aquelas quantitativos totais da ata. Por isso é importante ter muito cuidado ao formular a sua proposta em uma licitação que utiliza o sistema de registro de preços. Você deve incluir eventuais custos com logística e entrega parcelada, já no seu valor ofertado para evitar prejuízos. Pluralidade de compradores. Outra característica exclusiva do sistema de registro de preços é a possibilidade da participação de mais de um órgão da mesma licitação. Como vimos, essa é uma alternativa prevista no artigo 3º do Decreto do Registro de Preços. A pluralidade de órgãos funciona da seguinte forma: o sistema de registro de preços será iniciado por um órgão, esse órgão denominado órgão gerenciador, que então publica a intenção de registro de preços. Se outro órgão necessitar do mesmo produto ou serviço, ele pode aderir ao mesmo certame, adicionando a sua previsão de consumo, sendo denominado este de órgão participante. Assim, esses órgãos participam conjuntamente da mesma licitação, otimizando custos, tempo, além de permitir à empresa vencedora acesso a mais compradores decorrentes da mesma ata. Existe também a figura do carona, a qual veremos mais adiante. Ata de registro de preços. Conforme tratamos anteriormente, com a finalização da licitação de registro de preços, a empresa vencedora
ela assina uma ata para registro da proposta ofertada. Essa ata de registro de preços fixa o melhor valor ofertado pela empresa, que então se compromete a manter esse preço pelo período de duração da ata. A ata de registro de preço, portanto, é o documento que vincula a empresa ao órgão contratante e também o preço ofertado. Portanto, toda vez que o órgão ou órgãos necessitarem desse produto ou do serviço, eles utilizarão o valor registrado na ata, requisitando da empresa vencedora a entrega ou execução. Essa ata tem duração máxima de 12 meses a partir da sua assinatura, ou seja, por esse período o valor registrado fica imutável, via de regra, não sendo aplicada a regra da vigência durante o exercício financeiro, aquela que vai até 31 de dezembro, pois a ata não é um contrato. O contrato no registro de preços acontece apenas quando o órgão requisita o produto ou serviço, sendo que o órgão pode solicitar várias vezes, ou seja, realizar vários contratos ao longo do período de 12 meses. Isso porque na ata fica estabelecido o valor unitário do produto ou serviço. Assim, sempre que o órgão necessitar, ele pode requisitar e pagar apenas pela quantidade requerida. A vigência da ata é improrrogável, ou seja, ela não pode ser estendida além dos 12 meses. Uma vez realizado o requerimento pelo órgão, é enviada então uma ordem de serviço ou empenho ou então um instrumento equivalente, que será considerado como uma contratação individual. Ou seja, cada nova requisição é considerada um novo contrato. Daí porque não se aplica a regra da vigência do exercício financeiro. É importante lembrar novamente que a ata é uma previsão de compra, não gera obrigação de compra pelo órgão, que pode solicitar apenas uma parte do montante total licitado ou não requisitar nada. As requisições, como vimos, elas podem ser feitas de forma fracionada, ou seja, em parcelas menores, o que normalmente acaba elevando um pouco o custo de operação para a empresa, o que deve ser levado em consideração na hora de formular a sua proposta. Intenção de registro de preços. Um órgão que irá realizar uma licitação por registro de preços, por força do artigo 4º do Decreto 7.892, deve primeiramente publicar uma intenção de registro de preços. Essa intenção de registro de preços é a publicação deste órgão, que será o órgão gerenciador, para que outros órgãos interessados em adquirir o mesmo produto ou contratar o mesmo serviço possam se manifestar e se tornar parte integrante da mesma licitação. Essa publicação deve ter o prazo mínimo de 8 dias úteis para que os órgãos participantes possam se manifestar, ficando a cargo a função do órgão gerenciador a organização e formulação final do edital de licitação, também o gerenciamento do processo licitatório. Portanto, a intenção de registro de preços não é uma licitação, não tem participação de empresas. É um procedimento preparatório realizado entre os órgãos para atender o inciso 3º do artigo 3º do Decreto de Registro de Preços. Carona no registro de preços. Como vimos, o órgão que deseja realizar um registro de preços, ele deve lançar primeiro a intenção de registro de preços, permitindo que outros órgãos interessados participem da mesma licitação. Ocorre que depois de realizada a licitação e assinada a ata entre a empresa vencedora e os órgãos que participaram da licitação, pode acontecer que surja um outro órgão interessado no mesmo produto ou no mesmo serviço que queira aproveitar essa licitação já concluída e pegar carona no preço registrado na ata. Esse carona então irá requisitar, mediante a autorização do órgão gerenciador, da empresa vencedora que forneça o mesmo produto ou serviço pelo mesmo valor ofertado. O órgão ele pode requisitar uma carona, mas ele depende de autorização do órgão gerenciador e também do interesse da empresa, que pode se manifestar positivamente ou então se negar a fornecer o produto ou serviço para esse órgão que pede carona da licitação. Essa carona é uma vantagem para o órgão que dispensa a realização de uma licitação própria e também pode ser vantagem para a empresa que terá mais um cliente originado dessa mesma ata.
Só que para evitar excessos praticados por órgãos públicos, existem alguns limites para a utilização dessa carona. Isso porque a intenção do registro de preços possui o propósito de organizar essa participação previamente. Esse limite, ele inclusive foi reduzido com o novo decreto 9.488 de 2018, de forma que o carona está limitado a requisitar da empresa vencedora até 50% do objeto previsto na ata. Por exemplo, uma ata com previsão de aquisição de 100 lápis, um carona só poderia comprar ou requisitar 50 lápis. A mesma ata ela pode ter mais de um carona. Nesse caso, o limite total dos pedidos feitos por caronas, no geral, não pode ultrapassar a 5 vezes o quantitativo previsto na ata. Utilizando o mesmo exemplo que a gente citou antes, em uma ata com previsão de compra de 100 lápis, o somatório total de produtos que os caronas, no geral, poderiam requisitar seria de 500 lápis. Lembrando que sempre depende do interesse, da manifestação do interesse da empresa. Contagem de prazos nas licitações. Prazo é o período de tempo que a empresa possui para realizar a prática de um determinado ato. Nas licitações e nos contratos administrativos, a contagem desse prazo ela é feita em conformidade com o artigo 110 da Lei 8.666 de 93. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta lei, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento, e consideram-se os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade. Assim, nós podemos tirar 4 regras sobre a contagem de prazos. A. Se exclui o dia que inicia o prazo e inclui o dia que termina o prazo. Como, por exemplo, se você foi notificado, recebeu alguma publicação no dia de hoje, por exemplo, dia 25, passa-se a contar o prazo a partir do dia 26. Você conta o número de dias e considera o dia final como o prazo final, o prazo limite. B. Prazos são considerados em dias corridos, a não ser que a lei ou o edital prevejam que sejam em dias úteis. Então a regra é sempre dia corrido, a não ser que esteja expresso que são os dias úteis. C. Os prazos apenas iniciam e terminam em dias em que há expediente no órgão, seja por questão de feriado, seja por prorrogação de feriado, emenda de feriado. Então, nesses casos, você deve levar sempre em consideração os dias úteis no órgão. D. Os prazos para publicação dos avisos de licitação podem ser ampliados, mas nunca reduzidos, ok? Essas mesmas regras são aplicadas também para as licitações da modalidade pregão, por força do artigo 9º da Lei 10.520, que fala da aplicação subsidiária. Mais uma informação importante: os prazos são contados sempre por dia, nunca em fração de dia ou hora, a não ser que seja previsto declaradamente na lei, como o prazo para a resposta do pedido de esclarecimento, que é de 24 horas. Nos demais casos, não importa se o prazo iniciou às 5 da tarde, será sempre contado o dia inteiro. Vamos usar, por exemplo, um caso hipotético de uma licitação de concorrência, em que a empresa foi considerada inabilitada com a publicação da decisão num dia de 10 de setembro, uma terça-feira, vamos supor. Como vimos, para recorrer na modalidade concorrência, temos o prazo de 5 dias úteis. Para a contagem, então, desse prazo, desconsideramos o dia inicial, ou seja, o dia 10, e passamos a iniciar a contagem considerando apenas os dias úteis. Para a contagem desse prazo, nós desconsideramos o dia inicial, ou seja, o dia 10, e passamos a contagem no dia 11, na quarta-feira, considerando apenas os dias úteis, ou seja, desconsiderando sábado e domingo. Já que o órgão não tem expediente nos finais de semana, o prazo para apresentar o recurso seria no dia 17/9, uma terça-feira, pois o dia final é considerado. Um outro exemplo de uma contagem de prazos é no caso de um pregão presencial com data marcada para abertura das propostas no dia 17/9
supondo uma terça-feira. Para apresentar um pedido de esclarecimento do pregão presencial, que tem prazo de até 3 dias úteis antes da data da sessão, vamos analisar então a contagem desse prazo. Como nós vimos, devemos desconsiderar o dia de início e considerar o dia de final. Nesse caso, como a contagem é reversa, ou seja, você está contando para trás, a regra é a mesma. Você não considera o dia de início da contagem, ou seja, o dia 17, e passa a considerar o dia 16, incluindo o dia final. Assim, o prazo do pedido de esclarecimento, descontando os dias que não são úteis, seria do dia 12 de setembro. Dispensa e inexigibilidade de licitação. Dispensa e inexigibilidade de licitação são os casos previstos em lei e que o órgão público pode realizar uma contratação direta com o particular, sem a necessidade de realizar um procedimento licitatório. Os casos de dispensa e inexigibilidade estão dispostos ou previstos no artigo 24 e artigo 25 da Lei 8.666 de 93. A dispensa é aplicada nos casos em que seria possível haver a competição entre os licitantes, porém a utilização da licitação seria ineficiente e ela não é compatível com esse caso específico, de forma que seria prejudicial até para a administração e para a população. Já a inexigibilidade é aplicada nos casos de inviabilidade ou inexistência de possibilidade de competição entre participantes. Assim, em ambos os casos, se tratam de exceção à regra que todo contrato deve ser celebrado por meio de licitação pública, mas que ainda assim permanece a necessidade da realização do processo administrativo que justifique a utilização dessas alternativas de contratação e também justifique o contratado. Dispensa de licitação. A dispensa de licitação é uma desburocratização aplicada a casos especiais previstos no artigo 24 da Lei de Licitações. São situações pontuais que exigem um atendimento rápido e eficaz ou ainda que não justificam a movimentação de todo um procedimento licitatório, de forma que seria muito caro e demasiadamente lento para a administração e para a população para atender esses casos especiais. Mas é importante lembrar que mesmo não havendo uma licitação, essas contratações devem respeitar os princípios licitatórios previstos no artigo 3º da Lei de Licitações, bem como elas devem ser realizadas por meio de processos administrativos que justifiquem essa contratação direta. O artigo 24 da Lei de Licitações ela determina de forma taxativa quais são as situações específicas em que pode ser realizada a dispensa de licitação. São diversas alternativas, mas bem específicas, mas nós vamos tratar das mais relevantes. São elas: para obras e serviços de engenharia, de valor até 10% do valor da carta convite, ou seja, de R$ 33.000, e também para outros serviços e compras com valor de até 10% da carta convite, ou seja, R$ 17.600. Também pode ser feita a dispensa de licitação em caso de guerra ou grave perturbação da ordem, em casos de emergência ou calamidade pública para atender uma situação que possa causar prejuízo se não for rapidamente atendida, quando não houverem interessados em uma licitação e realizar uma nova licitação causaria muito prejuízo para o órgão, também na contratação para conclusão de obra, serviço ou fornecimento em caso de rescisão, utilizando a ordem de classificação da licitação realizada com os mesmos valores, mas apenas de forma corrigida. Então essas são as principais causas ou motivos autorizadores para as dispensas de licitação, mas existem também outras possibilidades previstas no artigo 24 da Lei 8.666, mas vale lembrar que esse artigo 24 é taxativo, ou seja, só admite essas possibilidades, não podendo haver dispensa de licitação por motivos além dos que estejam previstos ali na Lei de Licitações. Inexigibilidade de licitação. A inexigibilidade de licitação ocorre quando houver uma inviabilidade de competição,
nos casos em que não for possível, não tiver possibilidade de concorrência entre interessados, pois a pessoa a ser contratada ou a empresa possui características únicas ou então o objeto é específico e apenas uma empresa atende esses requisitos. O artigo 25 da Lei 8.666 de 93 prevê como casos para inexigibilidade de licitação as seguintes opções ou alternativas: para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realiza a licitação ou a obra ou o serviço, também pelo sindicato da federação ou confederação patronal ou ainda pelas entidades equivalentes. B. Para contratação de serviços técnicos de natureza singular com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação, como, por exemplo, a contratação de uma empresa muito específica, única do país, ou a que mais se destaca do país, por exemplo, para a renovação ou revitalização de uma obra de arte ou até de uma ponte, por exemplo. São casos muito específicos em que o renome e as condições e características dessa empresa são de tão destaque que justificaria a ausência de competitividade nessa esfera. E C, para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário, desde que consagrado esse artista seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, por exemplo, para contratação de shows em aniversário do município ou festas estaduais e até mesmo federais. Seria também caso de inexigibilidade de licitação. Todos esses casos devem ser justificados por meio de processo administrativo, sempre respeitando os princípios licitatórios, e além destes não é permitida contratação direta por inexigibilidade a nenhum outro caso. Benefícios das MS e EPPs nas licitações. A Lei Complementar 123 de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa, concedeu uma série de benefícios a essas pequenas empresas quando a sua participação em licitações. Esses benefícios são vantagens aplicadas em qualquer modalidade de licitação. E são eles: preferência de contratação e empate ficto. A Lei Complementar 123 de 2006 determina que, em caso de empate, as MPEs, as micro e pequenas empresas, têm preferência sobre as demais. Está lá no artigo 44. Nas licitações será assegurada como critério de desempate a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. A lei estabelece também que é considerado empate ficto quando a proposta das micro e pequenas empresas for até 10% superior à melhor colocada nas modalidades clássicas e de até 5% maior no caso do pregão. Parágrafo 1º. Entende-se por empate aquelas situações em que a proposta apresentada pela micro ou pequena empresa sejam iguais ou até 10% superiores à proposta mais bem classificada. Parágrafo 2º. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no parágrafo 1º deste artigo será de até 5% superior ao melhor preço. Ou seja, é isso que caracteriza o empate ficto. Nesses casos de empate ficto, é direito da empresa micro e pequena empresa cobrir a oferta melhor colocada. Não se trata de uma obrigação para a empresa, mas uma possibilidade de vencer a licitação, oferecendo um último lance ou uma última proposta. Se a empresa entender que não tem condições de fazer a oferta, a licitação terá continuidade. Será verificado se há outra micro ou pequena empresa em condições de empate ficto para usufruir desse benefício. Para que isso tenha efeito, a micro ou pequena empresa deve oferecer uma nova proposta com valor inferior à empresa melhor colocada. Por exemplo, uma grande empresa apresenta uma proposta de R$100.
uma MPA apresenta a proposta de R$ 110. Neste caso, abre o direito da MPA fazer uma nova proposta que pode ser de R$ 99,99. Se for um pregão, a diferença poderia ser de R$ 100 para uma grande empresa e uma MPE com um lance de R$ 105. Abre-se o mesmo direito para a MPE cobrir o melhor lance. Não se aplica o direito de preferência quando o melhor colocado já for uma micro ou pequena empresa. Regularização fiscal tardia. Outro benefício que as micro e pequenas empresas têm é a possibilidade de regularização fiscal tardia. Isso consiste na possibilidade das micro e pequenas empresas comprovarem posteriormente a sua regularidade fiscal, caso haja alguma restrição, conforme previsto no artigo 43, parágrafo 1º da Lei Complementar 123 de 2006. Assim, se houver alguma certidão fiscal, por exemplo, positiva, a empresa terá o prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis por mais 5 dias úteis, para regularizar essa certidão. A documentação que pode ser regularizada é a fiscal e trabalhista, ou seja, aquelas previstas nos incisos 1 a 5 do artigo 29 da Lei 8.666 de 93. Licitação exclusiva. As licitações cujo valor total do objeto for de até R$ 80 mil serão de participação exclusiva de micro e pequenas empresas. O mesmo vale para as licitações divididas em itens ou lotes. Aqueles itens ou lotes cujo valor seja de até R$ 80 mil deverão ser de participação exclusiva, conforme determina o inciso 1º do artigo 48 da Lei Complementar 123. Deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80 mil. Cota de 25% do objeto para micro e pequenas empresas. Essa reserva de cota deve ocorrer quando o objeto da licitação tiver natureza divisível. Nesse caso, a licitação ela deverá ter duas cotas, a cota principal, que corresponde a 75% do objeto, e uma cota exclusiva de até 25% do objeto, para que seja disputado exclusivamente pelas MPS. Essa determinação está prevista no inciso 3º do artigo 48 da Lei Complementar 123 de 2006. A existência de cota de participação exclusiva não impede que a micro e pequena empresa participe na cota principal também, sendo possível inclusive que a micro e pequena empresa ganhe as duas cotas, sendo uma vencedora única. Neste caso, se uma MPE vencer as duas cotas com valores diferentes, para cada cota que participar, será necessário adotar o menor preço para ambas. Prioridade na contratação de micro e pequenas empresas locais ou regionais. Muito parecido com o empate ficto, neste caso também é dado prioridade para contratar uma micro e pequena empresa que seja sediada no local ou na região onde está sendo realizada a licitação. É utilizado essa situação, essa hipótese, para promover o desenvolvimento regional. O edital, então, ele pode determinar que essa prioridade seja dada às micro e pequenas empresas sediadas no local ou na região, sendo considerado empate a proposta até 10% superior ao melhor colocado. Valor de referência. Como nós já vimos anteriormente, o valor de referência ele é obrigatório constar no edital das modalidades clássicas. Todavia, ele não é obrigatório nos editais de pregão, seja presencial ou eletrônico. Nesse caso, muitas empresas ficam sem uma referência de preço para realizarem as suas propostas. Ocorre que, mesmo não constando no edital, o valor orçado ele deve constar no processo licitatório que antecede a publicação do edital. Nesse caso, a empresa pode requerer vistas ao processo licitatório que deverá ser fornecido pelo órgão, o que permite verificar o valor de referência. Lembrando que isso é cabível apenas nas informações que não são consideradas sigilosas. Portanto, se aplica a pregão presencial e pregões eletrônicos que não forem regidos pelo novo decreto do pregão eletrônico, ou seja, o decreto 10.024 de 2019. Porque o decreto 10.024 de 2019 considera como sigiloso o valor de referência. Além disso, a empresa pode e deve utilizar a tecnologia a seu favor
para obter referências de mercado, como, por exemplo, pesquisa de preço de concorrentes ou de licitações passadas, utilizando ferramentas inteligentes como a Joinzy ao seu favor.